Neste documentário, a história de Vitória é contada por 10 antigos moradores que viveram o século XX. Você verá aqui o depoimento de pessoas que viveram muitas transformações da capital capixaba. Essas pessoas falam de costumes, economia, arquitetura, educação, enfim, do Cais do Porto aos cafés da Praça 8. Dos calceteiros pavimentando uma rua ao rinque de patinação do Parque Moscoso. Das regatas aos bailes de carnaval. Dos bondes atravessando a ilha aos aviões pousando em Santo Antônio. Enfim, uma síntese do cotidiano e das transformações da capital capixaba. Nós chegamos aqui no Espírito Santo em 1922. A minha família era de Belém do Pará. Meu pai era dono de seringal, no Acre. Naquela ocasião, a borracha era o produto mais rendável. Depois houve uma queda muito grande do valor da borracha. Então, como a situação financeira estava diminuindo, meu pai então pensou em se transportar para um estado onde houvesse mais possibilidade de melhoria de vida, de conhecimento. Então, como meu irmão estava estudando no Rio, nós viemos com a ideia de morar no Rio de Janeiro. Naquela ocasião chamava-se Capital Federal. Mas chegando no Rio de Janeiro, meu irmão achou mais conveniente nós virmos para Vitória, porque ele havia sido nomeado para trabalhar aqui numa repartição do governo, profilaxia. E ali é que faziam os exames de laboratório. Então, por essa razão, em vez de nós ficarmos no Rio de Janeiro, ficamos aqui em Vitória. E assim foi que eu vi, que vivi esses anos todos, 95 anos, desde 42 no Espírito Santo, e vi todas essas mudanças. Eu nasci em Vila Velha e a minha infância foi uma infância feliz, como toda criança que nascia há 90 anos atrás em Vila Velha, né? Vila Velha era uma cidade simpática e, claro, sem movimento, não tinha estrada para canto nenhum. A gente andava a pé ou de bonde para vir a Vitória. E Vitória, para mim, era um deslumbramento, né? Porque os prédios já eram mais altos, que Vila Velha era todo de casinhas baixas e tal, e uma cidade simples, mas eu passei minha infância lá e gostava muito. Eu nasci no Parque Moscoso, a casa ainda existe lá, uma casa de esquina com o Rio 23 de Maio, com a antiga Dona Júlia, que hoje chama Henrique Coutinho. Eu nasci, minha mãe mudou para lá em julho, eu nasci no dia 29 de agosto de 21 e fiz 89 anos, graças a Deus. E uma infância muito feliz, que eu pertencia a uma família muito bem organizada, estruturada, de libaneses que vieram para cá, minha mãe muito piedosa. Meu pai foi um batalhador que veio do negativo e tinha sonhos que ele conseguiu realizar. Então, ele que não teve família e não teve instrução, nos deu uma família bem estruturada. Nós éramos organizados, nós éramos 6 irmãos. Arabelo do Rosário, nascido em Vitória, no centro, e filho de Alta Maria do Rosário, Heitor do Rosário, e militei sempre na área do ensino, porque eu sou nascido e criado aqui e comecei a minha vida lutando. De modo que a minha trajetória nesta área, eu tive muita dificuldade, lutando com muita dificuldade. Eu iniciei naturalmente no Grupo Escolar Alberto de Almeida, onde era diretor o professor Eurides Machado, de saudosa memória, e tivemos lá um período de convivência, e de lá então depois eu vim transferido para o grupo escolar, para
o Colégio Estadual, o Ginásio Espírito Santo, hoje Colégio Estadual, na gestão do professor Nelson Abel de Almeida. Minha mãe viúva, né? Eu tinha um irmão, eu e mais um irmão, Lorival. Vitória é uma cidade pequena, né? Muito aconchegante, muito pequena. E era uma cidade pequena, população pequena, todo mundo se conhecia. Tinha Praça 8, Praça Costa Pereira. E era uma casa de família, né? Era cidade de palha. Eu tenho escrito no meu livro Cidade de Palha, como era. Depois, as casas eram de estuque. Depois de palha, passou para o zinco. Ainda existe casas de zinco. Agora, não existe mais de palha, não existe mais de estuque. Não tem mais, não tem mais. Da Ilha das Caeiras, ouviu? A Praia do Canto. Praia comprida. Essa parte da Ilha das Caeiras, até Jucutuquara, eu conheço por cima. Eu e o Salvador Quina, Manabeira Rubi, nós subíamos, viu? Quando fizeram a estrada do contorno, eu, mais o Cassimiro, que era alfaiate também, nós saímos, eu comprei uma Kodak no Rio de Janeiro, no Bertiol, por 25 mil reais, uma Kodak, caixão. Tirava 8 fotografias. E eu carregava aquilo. Bom, eu sou produto do Rio Doce, né? O Rio Doce é o rio da minha mocidade, da minha infância, e de muitos capixabas que viveram à margem do Rio Doce. Capixabas como Belafort Martim Moreira, meu conterrâneo da minha mãe, que nasceu em Regência Augusta. Então eu sou produto da navegação fluvial do Rio Doce. Meus pais, meus parentes viviam transportando madeiras pelo Rio Doce. Não só madeiras, como também cacau no Rio Doce, como também plantando cacau no Rio Doce. E muitas e muitas vezes nós levávamos 2, 3 dias para ir de Linhares a Colatina, que íamos de canoa, a remo, muitas vezes de canoa motor, e depois pelos vapores que fizeram história no Baixo Rio Doce, de Colatina para baixo. Eu nasci em Venda Nova, do imigrante, fui criado em Castelo. Naquela ocasião, Venda Nova pertencia ao município de Castelo. E fiz o ginásio em Castelo, queria continuar estudando, e o meu pai, então, resolveu que iria estudar em Vitória. Isso foi no final da década de 40, início da década de 50, 48, 49, 50. Então eu vim para Vitória para fazer o científico. E a primeira impressão que eu tive de Vitória foi interessante, porque eu vim de trem, saindo de Castelo, Cachoeiro, e chegando aqui na estação da Leopoldina. E ao chegar na estação da Leopoldina, a primeira surpresa que eu vi é que para chegar à Vitória eu tive que pegar um barco com catraeiro e atravessar a Bahia de barco e chegar num cais perto ali do porto. Nessa ocasião já existiam lanchas, mas não sei por que razão a gente veio num barquinho e para mim foi uma surpresa grande ter o primeiro contato com o mar de Vitória, dentro de um barco com a mala e tudo mais para chegar. Chegamos, fomos hospedados no hotel Sagres, que era um hotel dos mais importantes de Vitória, ficava na Praça 8. Hoje praticamente não tem nada mais disso. Nasci no interior, num lugarejo que é município de Santa Cruz, ouviu? Mas era um lugar muito bucólico, sabe? Um lugar muito agradável e parecia como se fosse uma fazenda, ouviu? Depois me mudei para Vitória, quando eu já estava assim com uns 8 anos, ouviu? Meu pai veio embora para Vitória e se estabeleceu aqui como comerciante.
Ele vendia café, ele vendia mais café, ouviu? Tinha um armazém, mas ele vivia mais de vender café. Pois bem, e nós moramos muito tempo. Ele comprou uma casa onde nós morávamos em cima, no sobrado, e ele tinha um negócio embaixo, viu? Bom, depois, anos depois, nos mudamos para a Rua Presidente Pedreira, com uma casa muito bonita. Eu nasci na Rua Duque de Caxias. Os meus pais libaneses, na minha infância, a gente começa a se lembrar depois de uma certa idade. Então, em 1925, 26, no governo Florentino Navilos, eu comecei a ver as transformações de Vitória que o Florentino Navilos fez na cidade. Eu assisti a abertura da Rua 7, a abertura da Avenida Capixaba, a Rua do Egito, hoje Francisco Araújo, que era ligado à Escola Normal, antiga Escola Normal, o viaduto da Rua Caraburu e as construções que ele fez. Por exemplo, a abertura da Avenida Capixaba, ele construiu. Eu morava na Rua 13 de Maio, foi a antiga Rua do Piolho, que o nome dela era 13 de Maio, que vinha dar justamente na Rua Coutinho Mascarenhas, que era a Rua do Colégio do Carmo. E eu morava numa casa de 2 pavimentos, mas eram 2 casas inteiramente independentes. Até as entradas, a casa de cima entrava de um lado e a casa de baixo era o jardim do outro lado. E minha irmã morava em cima. E eles nos alugavam a casa embaixo. A família principal que eu me lembro desde pequena era a família do nosso médico, que era o Dr. Mário Aguirre, que é uma família tradicional também. Esse ramo da família Aguirre morava em Vila Velha. Ele era casado com Dona Emília, que era uma senhora muito fina, que nos levava sempre para passear no morro, fazíamos piqueniques, que era a diversão da época, né? Agora, aqui em Vitória, o meu círculo era mais o meu círculo de colégio, porque mamãe não era uma pessoa assim de muito liberal, não, ela me trazia meio trancada. Mas no colégio eu tive muitas amizades, né? E tinha também minhas primas. E tinha uma prima que era só 2 anos mais velha do que eu, Mariana, e nós éramos muito amigas. E a outra prima que tocava piano muito bem, eu também estudava piano, então aos domingos em geral eu ia para lá de manhã, a gente tocava piano, eu dançava com Mariana. O meu pai saiu daqui na política de Jerônimo Monteiro, se meteu na política, etc., e teve que sair. Eu estava com 6 anos. Eu estava na escola técnica, com 8 anos, o velho Manato, que era o professor, disse, ele estava chamado Zequinha, Zequinha, você deve procurar uma alfaiataria, uma oficina, porque você já conhece todos os pontos. Você só precisa agora aprender a juntar as peças, quer dizer, fazer manga, fazer gola e tal, e outras, tudo. Então eu fui. Com 10 anos eu já botava um dinheirinho ganho na minha profissão, na mão da minha Santa Mãe. Outro dia eu escrevi um artigo, uma crônica sobre ela, Maria Estela do Rosário, espanhola. Ela é espanhola. Meu pai se hispana. Meu pai, minha mãe morreu cedo. Ela morreu com 40 e poucos anos, ouviu? Mas teve 10 filhos. Nós éramos 10 irmãos, 5 mulheres e 5 homens, ouviu? Os rapazes, agora, por exemplo, no momento, só resta eu e Carmen, que era uma das mais moças, a mais moça, ouviu? Eu e Carmen. O resto foram todos.
Nós fomos, porque mamãe morreu muito cedo, papai não casou depois, não casou. Ficou viúvo e quem nos criou praticamente foi nossa irmã mais velha, Laura, que foi uma pessoa maravilhosa. E ela se formou em alimentação e trabalhou muitos anos, ouviu? Tem até o nome dela lá ali no serviço de alimentação, Laura Loureiro. Ela era professora de saúde e alimentação, ouviu? Muito boa, mas morreu já há uns 8 anos, mais ou menos. É ela que nos criou praticamente, foi sim. Nos orientou e tudo, né? Orientava até os irmãos. Eu que tenho, olha, um formou-se em medicina. Um deles queria fazer, não sei o que ele queria. Ah, ele queria ser médico também. Aí a minha irmã disse, nada disso, você vai ser dentista. Olha, e ele estudou e foi um ótimo dentista, chamava-se Filareto, doutor Filareto, viu? E assim foi, ela encaminhava os filhos, os irmãos, muito bem, sabe? Meu pai, ele era muito camarada para nós, mas também um pouco exigente nas obrigações, ouviu? A gente tinha que a hora certa de entrar em casa, ouviu? Na hora das refeições também tinha que estar ali frente, não podia sair, tinha que ficar ali esperando a hora do almoço ou do jantar, né? Porque naquele tempo era jantar, era almoço e jantar. Hoje em dia ninguém janta mais, faz lanche. Era uma vida muito boa mesmo. Meu pai viveu muitos anos, ele morreu com 94 anos. Eu me lembro muito que a gente almoçava na hora exata, jantava na hora exata, havia respeito pelos pais. Depois do almoço, do jantar, tinha empregada, mas minha mãe nos induzia a ir até a cozinha para ajudar, a lavar copo, lavar isso, de maneira que a gente era disciplinado. Depois que Jerônimo Monteiro aterrou e criou o Parque Moscoso, as famílias que tinham alguma posse foram morar em torno do Parque Moscoso. Era o ponto principal para onde convergiam as famílias que sentavam na calçada, conversavam, se visitavam, tinha sala de visita nas casas, então ofereciam coisas. Eu me lembro muito que quando iam visitas lá em casa, mamãe festejava com muito doce, muito vinho, muito licor, isso e aquilo, e a gente ficava de olho na história e levava muito beliscão para aprender a respeitar as coisas dos outros. E havia reciprocidade desse procedimento. Lembro de gente, muita gente daquele tempo, que nasceu comigo, cresceu comigo. Ali perto da subida do Morro do Moscoso, tinha a Chácara do Zambelli, que tinha árvores frutíferas. A gente ia para lá se distrair, ele abria a chácara e na esquina de cá, o seu Arthur tinha um sítio em Viana, então a gente vinha para levar laranja para casa. As pessoas conviviam numa fraternidade invejável que desapareceu. Hoje você mora confinado num apartamento que você não sabe nem quem é seu vizinho. Atualmente não estou acompanhando diretamente a educação, mas contando o que era, talvez a gente sinta uma diferença. A diferença principal é que os colonos faziam questão que os filhos aprendessem. Então as crianças entravam na aula 7 horas da manhã, sabe? E além de tudo, era uma classe só, mas a gente ensinava desde a alfabetização até a 4ª série, de acordo com o conhecimento do aluno. E a professora era uma senhora respeitada, porque hoje eu não sou professora, mas professora hoje é tia, né? Agora, nós não, aqui em Vitória não tinha faculdade, então as pessoas terminavam a escola normal ou o ginásio. Eu fiz a escola normal para professora. O ginásio já era um estudo que a gente chamava também secundário. Já fazia vestibular para a faculdade. De maneira que o estudo normal, que hoje é fundamental e médio, era muito profundo. No geral, quem terminasse o curso secundário fazia logo vestibular. Não tinha cursinhos, ia direto ao vestibular. Eu estudei as primeiras letras em Vila Velha. Mas
Eu saí de Vila Velha com 5 anos. Então foram primeiríssimas letras mesmo, né? E depois nós passamos uma temporada fora em Santa Isabel e depois viemos para Vitória. Até o penúltimo ano, porque lá se formavam professoras primárias, chamava-se normalistas, justamente. E o uniforme do primeiro ano primário até o penúltimo ano era todo azul marinho, a saia com preguinhas, e tinha uma espécie de uma gola que era presa com alfinete, porque era branca, com rendinhas, e naturalmente sujava a criança pequena, e aquilo era mudado, sempre saía aquela coisa, mas era muito bonitinho o uniforme. E no último ano continuava a saia pregueada, azul marinho, bom, meia e sapato preto sempre, né? A saia pregueada, azul marinho, e o blusão era de palha de seda, era muito bonito. Aí já se usava até um chapéu bonito também, eram as normalistas. Só que antigamente o regime de vida era outro, as moças não tinham absolutamente a liberdade que tem hoje, né? Agora, eu adorava o colégio, né? Trabalho manual sempre houve, colégio de freira faz parte, né? E agora, música também tínhamos maestro que nos ensinava. Agora, o beabá era muito bem estudado lá, sabe? Eu me lembro que a gente, eu acho que você até viu uma cartinha que eu escrevi para a mamãe quando era pequena, uma cartinha já bem escrita, né? Nós fazíamos o curso primário da época em colégios particulares. Eu estudei ali na rua Thieres Veloso, tinha uma casa grande que era Dona Odete Paiva. Eu passei para a escola de Dona Estherzinha Oliveira, que morava com uma irmã que era solteirona, e a gente tinha aulas ali. Então a gente se preparava para fazer o exame de admissão ao ginásio, que era o point da história. Muitas vezes havia exigência de uma idade mínima para entrar no ginásio, mas as famílias que tinham algum recurso costumavam internar os filhos nos colégios mais importantes do Brasil. Eu fui interno no colégio estadual, no colégio São José, na Tijuca, na rua Conde Bonfim. Eu confesso a você que eu fiz lá o 5º ano primário e depois fiz o ginásio, levei 6 anos interno. E tenho muita saudade e queria que todo mundo tivesse as oportunidades que eu tive, de estudar metodizado, hora de recreio, hora de missa, hora de futebol, de diversão, hora de estudo. Eram 3 turmas, pequenos, médios e grandes e maiores. Então a gente fazia essa escala. Então tinha salão apropriado para cada um, e eram os irmãos maristas. Tinha o ginásio Espírito Santo, tinha o Colégio São Vicente, que era de Aristóbulo Barbosa Leão, e tinha, que era conhecido como Tobinha, que era irmão do Kosciuszko Barbosa Leão. E tinha o Colégio do Carmo, que era feminino e que tinha internato. O que é que houve? Depois é que veio o Salesiano, vieram os maristas e tudo, mas esses eram os colégios principais de Vitória. Então, quando você estudava, você ia para o colégio estadual, que era difícil entrar, porque o exame de admissão era penoso, era difícil, ou ia para o São Vicente. O Carmo era só para menina e tinha internato. Eu tive a felicidade de, a partir de 1947, dar aula no colégio estadual, dar aula no Carmo, dar aula no São Vicente, porque você, para dar aula naquele tempo, não tinha escola de filosofia nem universidade. Você tinha que ter um registro do Ministério da Educação, que você fazia uma prova, aprovado, você tinha um registro que permitia você. Como não tinha quase ninguém, era só eu e um outro professor, Mário Tavares, que já faleceu, então nós nos dividíamos entre as escolas de Vitória. E eu vi o colégio estadual, comecei no colégio estadual ali da Jerônimo Monteiro, onde depois foi a FAFI, onde eu conheci a Arabella, uma série de professores daquele tempo. O embrião da universidade saiu dali do colégio estadual. As primeiras faculdades que existiram, primeiro foi uma faculdade de odontologia, que o Dr. Pantoja foi o primeiro diretor. Também teve farmácia. Depois custaram, que eram estaduais. Uma primeira faculdade de medicina também foi estadual. Foi criada no governo do Chiquinho. Só no fim do governo de Juscelino, por iniciativa de um deputado,
Dirceu Cardoso, que conseguiu a assinatura na última hora para federalizar a universidade, que a coisa começou a crescer. Me casei com Santos Neves, Jaime Santos Neves. Ele era pneumologista, né? Era pneumologista e depois ele trabalhou nesse serviço do BCG, ouviu? Que lá vendia umas chapinhas pequeninas, mas essas chapinhas, com essa chapinha, já me diagnosticou pessoas doentes com câncer, doentes do coração, tudo, não era só pulmão. E aquela chapinha, já me estudava aquilo e dizia, olha, você está assim. Câncer, então, nem se fala, diagnosticou muito. Depois foi pena que o ministro, não foi o ministro da saúde não, o ministro lá, não sei, das tantas, ouviu, acabou. Foi um crime que ele fez isso, porque era um método bom de se diagnosticar a doença com antecedência, né? Logo no começo. Pois nós tínhamos médicos humanitários. A Santa Casa de Vitória teve um período que todos os médicos de Vitória, naturalmente algumas exceções, né, prestavam serviço gratuito na Santa Casa de Vitória. Eram dirigidos pelas Irmãs de Caridade. E os médicos, por exemplo, tinha clínica, Dr. Raul de Oliveira Neves. O Raul de Oliveira Neves, que era um médico que dava assistência na Santa Casa. Quando o Dr. Rebouça veio, foi trabalhar na clínica do Raul de Oliveira Neves, Dr. Jair Mendes Rebouça. Tinha o Dório Silva. O Dório Silva foi um médico fabuloso. O esporte aqui em Vitória, como toda parte, era mais feito por amadores do que profissionais. Não existia profissionais. Depois começou o profissionalismo na parte de futebol e hoje se alastra em tudo quanto é esporte. Nós tivemos uma época boa no futebol na parte do semi-amador. Semi-amador era uma mistura de profissionais, semi-profissionais, que eles não viviam do esporte, e os amadores. Os semi-profissionais eram aqueles que tinham pouco recurso, mas os outros tinham certo recurso. Por exemplo, tinha funcionário do Banco Brasil que jogava futebol pelo Vitória, em Dodoca. Tinha um funcionário da Assembleia Legislativa, Hélio Freitas, que jogava pelo Rio Branco. Aliás, era a zaga da seleção capixaba, né? Na época. Com o advento do profissionalismo, Vitória não comporta. O basquetebol vinha muito bem, sempre na parte amadorística. Os esportes colegiais tomaram um impulso muito grande. O governo sempre deu muita assistência à parte esportiva nos colégios. Por exemplo, no governo do Blay, o Heitor Rocha Velasco era o diretor do Serviço de Educação Física, chegou a trazer Carvalho Leite, que era médico especializado em esporte, para fazer uma avaliação de todos os atletas aqui, quer seja de remo, basquete, futebol, tudo, né? Foi feito um serviço perfeito, um cadastro geral. Eu, por exemplo, passei por isso. Eu remei 2 com, 2 sem, 4 sem, 4 com, autorriga 8. Não remei nem esquife nem duble. O resto tudo eu remava. E no final eu tapava o buraco. Um remador falhava, eu entrava no lugar porque eu treinava, eu era o treinador, né? E sempre tentava no programa físico. O Saldanha da Gama deu gente fabulosa. Deu Jaime Navarro de Carvalho, que eu considero como foi o maior desportista que o Espírito Santo deu até hoje. E tinha, por exemplo, Orlando Antônio Ferrari Carneira, também um grande esportivo, diversos ramos de esporte. Dácio Goulart Grijó, basquete, natação, Carneira, Orlando Antônio Ferrari, era basquete, voleibol, remava. E muitos outros, por exemplo, em atletismo tinha o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta até hoje é badalado aí
Os clubes tomaram um impulso, tantos clubes de futebol, por exemplo, o Rubens Gomes Santo Antônio construiu um estádio lá no município de Vila Velha. O Rio Branco fez o estádio aqui, depois fechou. Era uma época formidável. Nós tínhamos do colégio estadual, nós tivemos lá o Bonacosta, que jogava basquete, era do lado americano. Eu tinha Carnera, que era do colégio estadual, Pandolfo, e tinha muitos outros aí. E tinha os clubes, né? E tinha o carnaval também era muito festejado, tinha os blocos, tinha a serpentina, lança-perfume, que hoje é droga, né? Lança-perfume. Eu lembro que meu pai comprava para nós, pelo carnaval, lança-perfume, eram umas estreitinhas, compridas estreitinhas. Cada dia ele dava uma lança-perfume. Sabe o que a gente utilizava lança-perfume? Para assustar os outros. A pessoa estava aquilo é frio, como é, né? Era frio, a pessoa assustava, a gente ria, achava engraçado. A lança-perfume era mais usado para assustar do que para usar. Infelizmente, hoje é droga, né? As famílias faziam seus clubes. Tinha, por exemplo, no Parque Boscoso, as moças do Parque Boscoso tinham um bloco, chamava-se Escuta. Do lado de cá, do lado da Rua 7, tinha um bloco onde a família Grijó, uma família muito numerosa, elas e umas outras, nós fazíamos parte desse bloco, chamava-se Terror ao Silêncio. Interessante, né? Então, tinha outro arco-íris, mas esses dois que eram mais evidentes. E aí variava a fantasia. No primeiro dia ia com uma fantasia de empregadinha, outra de bailarina, outra de perro, de arlequim. E as crianças, no geral, eram bailarinas. Os clubes havia o Clube Vitória, que era tradicional, e o Saldanha. O Saldanha era mais esportivo, né? Tinha as regatas, ouviu? Que era concorridíssima e muito bacana. Agora, o outro clube, né? O Clube Vitória, era assim de festas, ouviu? De carnaval, então nem se fala, era uma festa maravilhosa. Tinham as galerias, ouviu? As mães ficavam nas galerias, as avós, as mães ficavam, e as pessoas ali dançando no meio. Tinha uma varanda de um lado e outra do outro, viu? E elas ficavam lá, as matronas todas, as mães, as avós, ouviu? Vigiando. Naquele tempo era assim. Mas era muito divertido, muito bom. Os clubes, ouviu? Tinha os blocos carnavalescos, né? Tinha Sorriso, não sei, tinha dos rapazes também, ouviu? Eu nunca fui de bloco assim do Clube Vitória, não. Mas havia no carnaval, a gente fazia curso, não é? Então, num carro, as pessoas se fantasiavam e iam fazer o curso nas ruas todas, na avenida toda. A Costa Pereira sempre foi desse jeito, né? Tanto que as árvores, você vê, são as árvores antigas, frondosas, sempre teve esse jeito. E